Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um programa No Ar com a Bru. Essa semana que está um pouquinho agitada, né? Principalmente no mercado internacional. Não sei se vocês têm escutado por aí o que está acontecendo. Ontem a Nvidia se tornou a empresa mais valiosa do planeta. Planeta e mundo, né? A mesma coisa. Não sei se vocês viram, agora ela está com 3,3 trilhões de dólares de valor de mercado. E isso está movimentando bastante o mercado americano. Você já investe no mercado americano? Será? Olha, quero ver. Você está ali posicionado no SP500? Você está acompanhando o nosso programa? Então faz assim, compartilha com todo mundo que precisa saber, não só sobre o mercado internacional, mas esse programa é feito por você também. Todas as dúvidas que você tiver, inclusive hoje vou tirar dúvidas de planejamento financeiro, que parece que ninguém precisa, mas sim, todo mundo precisa, mesmo se você já investe. Tá bom? Precisa ali desenhar e até algumas situações que eu acho que você vai se enxergar. Compartilha, curte o nosso vídeo aqui na Nomes TV. A gente tem uma grade de programação incrível toda semana, todo dia, na verdade, tem um programa de uma pessoa diferente. Então a gente tem o Borges, hoje ele estava falando sobre cripto, amanhã a gente tem o Max aqui na Nomes TV. É tudo para vocês. Vamos lá. Primeiro, o que eu quero fazer? Vai colocando nos comentários aqui também, por favor. Vamos compartilhando com todo mundo e eu quero que vocês também interajam comigo, né? Senão eu fico muito sozinha aqui nesse programa. A primeira coisa, tem alguém? Qual a sua visão para a Tesla? Inclusive, ontem, eu acho que eu comentei lá no meu Instagram sobre isso. A gente não pode tirar essa ideia assim. É uma boa ação? É. É uma ação que eu acho que é mais especulativa. Por quê? Ela é muito personificada no Elon Musk. Tá? Então ela tá muito ali. Qualquer coisa que ele faz, às vezes, se você dormir e acordar e ele fez um tweet diferente, aquilo pode movimentar essa ação. Então, parece que a Tesla em si, o mundo Tesla, tá ali no Elon Musk, né? E ele vai movimentando e transitando isso. Então, essa ação tem uma volatilidade muito grande. Se a gente pensar em questão especulativa, que dá para ganhar dinheiro num curto espaço de tempo com essa ação, somente esse ano ela já está caindo 24%. Então, quer dizer, ela está 24% mais barata, sendo que ela está muito longe do potencial que ela já atingiu das suas máximas, tá? Então, aqui, não é uma recomendação de compra, mas sim é uma ação interessante para fazer talvez um swing trade, para poder trabalhar ali. Acho que um swing trade não, porque ainda é muito curto, mas para você comprar ali na baixa e eventualmente em poucos meses lucrar um pouquinho, talvez seja interessante. Lembrando que ações como essa, como a Tesla, super personificada ali no Elon Musk, com alta volatilidade, é voltado para investidores que sejam mais arrojados, tá bom? Então, aquele que está começando na Bolsa de Valores pode não ser a melhor opção para você colocar. Bom, vamos lá. O Marcelo está perguntando aqui: a melhor opção para reserva financeira em dólar? High Yield Saving Account. Olha esse daí, HYSA, chama High Yield Saving Account. O que você recomenda? Obrigada. Só para vocês entenderem, o High Yield Saving Account é como se fosse, não posso nem falar que é determinado produto, é como se fosse uma poupança lá nos Estados Unidos, só que paga um pouco mais. Ela ficou muito conhecida pelos americanos porque como a taxa de juros historicamente é muito baixa, então se você deixasse ali em qualquer produtinho que rendesse a taxa de juros americana, rendia 0,25% ao ano, 1% ao ano. Essa realidade de taxa de juros alta que nós estamos vivendo e que nós estamos enxergando, inclusive nos países desenvolvidos como Estados Unidos e Europa, historicamente não é comum. Tá? Não é comum, eles não costumam ter taxa de juros alta. Eles conseguem manter ali embaixo e a inflação ela é muito menor do que aqui no Brasil. Então, muitas pessoas iam atrás dessa high yield saving account porque ela pagava 2, 3% ao ano no máximo, que tinha alguns títulos do Tesouro, então ia rodando. É uma poupança, vamos dizer, um pouquinho mais encorpada, com um pouquinho mais de retorno naquela época. Hoje a gente já tem produtos diferentes. Ao invés de você pegar uma high yield saving account, você pode pegar um ETF de renda fixa. Por quê? Porque o ETF de renda fixa, principalmente, você tem SGOV, o SGOV, eu gosto bastante do SGOV, e tem o BIL, BIL. Eles
ele tem muitos títulos de curto prazo. Então, o que que acontece? Como a taxa de juros ainda não caiu, então ele está rodando ali, ele está pagando bastante dividendo e ele está rendendo de 4 a 5% ao ano. Então, essa é uma das opções. A segunda opção, onde tem muito mais títulos ali envolvidos de renda fixa e também do Tesouro Americano, que vai rentabilizar mais, se chama Money Market Fund, que nada mais é utilizado para uma reserva de emergência em dólar. Ele é um mutual fund, ou fundo mútuo, que você acha nas plataformas de investimento. Então, tanto aqui na XP Internacional quanto na Avenue, você acha. Hoje em dia, acho que um dos mais líquidos que existem é o do JP Morgan. Então, ao invés de uma high yield saving account, utilize os investimentos. A outra coisa, se você colocar no fundo mútuo, diferente do ETF, você não tem aquele limite de 60 mil dólares para investir lá fora, para não pagar imposto sobre herança. Isso daí está totalmente isento. Então, é um excelente produto ao invés de você escolher uma high yield, tá? Eu acho mais interessante. Vamos ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Marcelo, quantos ativos para uma carteira de ações americanas? Bom, é mais ou menos, não sei se você tem já aqui ações no Brasil, mas eu falo que se você tiver 2 a 3 ETFs e no máximo 10 ações, talvez seria o ideal, porque você não vai conseguir acompanhar todos os ativos, tá? Então, assim, talvez no máximo 15 já vai ficar um pouquinho puxado ali para você ficar acompanhando. Apesar que o mercado americano, ele não é, dependendo das ações que você escolher, não é tão volátil, elas são super para longo prazo, principalmente se estiver voltada para você fazer uma renda futura em dólar, né, que paga bastante dividendo. Então, assim, você não troca muito a posição. Mas o problema é você ficar muito picado, com poucos dólares em poucas ações. O que eu acho? Vai achando oportunidades, como o Warren Buffett fala, oportunidades de ações de valor. Então, aquelas que estão subprecificadas, mas que ela tem valor, né? Tem ela está subprecificada, mas ela tem um valor, então ela já é robusta dentro do mercado. E aí sim você vai lucrando com ela, enquanto isso ela vai pagando dividendo. Esse tipo de ação é super interessante, tá? Agora, se for para você fazer, por exemplo, eu quero fazer um stock picking, na verdade, para mais curto prazo. Por exemplo, a Nvidia. A Nvidia a gente não sabe até onde ela vai chegar. Eu comecei falando sobre ela. A gente não sabe até onde ela vai chegar. Mas, por exemplo, agora eu estou no momento de dúvida. Por quê? Porque eu estou lucrando mais de 65% na Nvidia, né? Acho que está chegando a 78%. E o que acontece? Eu não sei se eu vendo ou não, porque se tiver um reajuste do mercado, eu vou perder dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é uma empresa que ainda tende a crescer muito. Ela está só começando o mercado e o mercado de inteligência artificial também só está começando. Então, provavelmente, eu vou ficar. Esse tipo de ação. Pode ser que eu realize o lucro, mas agora ela está um pouco mais cara. Então, você tem que ver como que você vai conseguir equilibrar isso. Mas acho que de 10 a 15 ativos já é uma carteira interessante, tá bom, Marcelo? E me conta aqui o que você estava pensando. A gente pode conversar junto também sobre a carteira que você está pensando. E eu falei também 3 ETFs, né? De 2 a 3 ETFs. SP500, eu sempre coloco SP500. Se você quiser algum ETF também voltado para alguma commodity, como ouro, enfim, tem N metais, né? Agora está se falando muito do lítio, está se falando muito também do cobre, está se falando muito também do manganês, que está com um problema, teve um problema internacional, enfim, global aí, em relação ao estoque. E está tendo uma forte demanda, mas não tem oferta para isso, então cresceu bastante aí nesses últimos meses. Eu acho interessante a gente trabalhar um pouquinho com commodity também, enxergando como que a economia tá, para ver qual que é o mais interessante para você alocar, tá bom? O Franklin, o Franklin colocou: qual corretor operar o mercado americano? Hoje a gente trabalha com 2 corretoras aqui na Nomos, tá? Então tem a XP Internacional, se você já é cliente XP, aqui XP Nomos, você já pode abrir a sua conta. Se você tiver 10 mil reais já girando ali na sua conta, você já está elegível, pode abrir a sua conta internacional, pede para o seu assessor ativar e você já consegue fazer parte do mercado global existente. E também nós temos uma segunda oportunidade, que é investir pela Avenue. Se você já tem conta na Avenue, por exemplo, você pode migrar para a nossa assessoria e também ter o suporte da mesa internacional. Anderson, ia fazer a mesma pergunta, tá vendo? Respondi. A gente pode colocar o link, vou pedir para o pessoal depois colocar o link. Aproveitando, pessoal,
Tem uma enquete, coloca ali se você conhece bastante. Você já investe no mercado internacional? Sim, conheço, não conheço, quero saber mais. Aqui eu preciso entender qual é a demanda de vocês para que a gente possa fazer um programa cada vez mais legal. Marcelo, tentei uma vez, mas acho que errei o time. Tinha uns 20 ativos, depois de um ano acabei zerando. Mas você zerou tudo? Tudo, tudo, tudo? 20 ativos eu acho bastante, tá? O ideal são 10, feito numa boa escolha, e mais uns 5 stock picking ali de curtíssimo prazo. Acho que pode ser mais interessante, tá bom? Enquanto vocês vão mandando, não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar. Compartilha com todo mundo, se inscreve no canal da Nomus TV. No canal da Nomus também tem vídeos exclusivos. Agora a gente também tem reprise do No Ar com a Bru, então se você acompanha a programação, você pode me encontrar também aí nos horários pela grade. Esse programa vai ficar gravado, você vai conseguir assistir e a gente vai cada vez vai ter mais cortes também para que você assista só o meu programa, né? Só para dar uma moral aqui para mim. Vamos lá. Caiozito, vamos colocar alguma pergunta? Eu trouxe algumas perguntas hoje. Eu tô dando uma pausa aqui no Internacional, mas a gente volta para ele. Vai colocando as perguntas aqui no chat, tá? Aqui. Porque eu não sei se vocês viram, mas lá no meu Instagram, tô fazendo um desafio de 30 dias para você se tornar investidor, né? Ou investidora. Por que esse desafio? Muita gente me pergunta como começar, inclusive como começar no mercado americano. E tem alguns conceitos iniciais que são deixados de lado. A gente começa a investir, começa a fazer trade, começa a guardar dinheiro, começa a colocar, por exemplo, eu tenho um cliente, por exemplo, que está na Small Caps e ele está super preocupado. Se você não dorme direito, é porque você está posicionado errado. Você está com um produto errado na sua carteira. Então, esse desafio foi para a gente começar do zero ali, e eu consegui dar uma empurrada em todo mundo para que todo mundo fique na mesma página, tá? Então pode ser que do início, por exemplo, primeira aula foi planejamento financeiro. Ai, Bruna, mas eu não quero, eu já invisto. Será que você investe de forma recorrente? Planejamento financeiro é interessante também, porque quando você vai investir no internacional, você precisa de uma determinada recorrência. A gente trabalha, por exemplo, dólar médio, o conceito dólar médio, que é dolarizar sempre. Você tem um mínimo que você vai colocar ali, que você fala, não, eu vou. O mínimo vai ser de $100 por mês. Só que se o dólar, eventualmente, o câmbio tiver um pouco mais baixo, você coloca um pouco mais de $100. Se ele estiver muito alto, você coloca aquele limite. Ao longo do tempo, você vai ver que seu câmbio vai ter ficado muito menor. A minha carteira, por exemplo, está a 4. Então, quer dizer, o dólar está 5,50 e eu tenho um câmbio médio a 4. Eu já estou ganhando, inclusive em relação ao câmbio, ao longo do tempo. Então, faça isso. O planejamento financeiro ele é importante, não só para você criar consistência, para que você cresça o seu patrimônio, mas também para que você possa pegar as melhores oportunidades e você vá crescendo com todas as oportunidades, principalmente no mercado internacional, tá bom? Então, a primeira aula foi sobre planejamento financeiro. Hoje vai ter uma aula sobre reserva de emergência. Tenho medo de quem faz trade e não tem reserva de emergência. Já vi gente muito desesperada aqui e eu vou catar alguém se eu souber que vocês não têm reserva de emergência e estão operando, tá? Isso não pode fazer, gente. Precisa deixar o seu dinheiro em segurança. Inclusive, aqui na Nomus, a gente tem produtos muito interessantes para reserva de emergência, tá? Não deixa a sua conta só para fazer trade, não. Traz aí, a gente tem previdência, enfim, tem cartão de crédito, tem muita coisa legal. Não utilize a gente só para operar, utilize a gente também para que a gente possa englobar aí a sua vida financeira como um todo, tá bom? Hoje eu vou falar sobre reserva de emergência, mas nas outras aulas a gente vai falar sobre risco, retorno, oferta e demanda. E aí eu vou entrando também com questões do mercado internacional. Então acompanha lá. E aí, voltando, por que eu estou falando isso? Porque eu trouxe algumas perguntas do pessoal sobre planejamento financeiro. E às vezes, né, a gente tentando resgatar, mesmo que você já seja investidor, eu acho que é interessante você também escutar sobre isso. Vamos lá, vamos colocar o primeiro. Eu estou olhando, tá bom? Estou olhando todas as perguntas aqui. Eu volto aqui para a gente interagir no chat já já, tá bom? Vamos colocar a primeira pergunta? Qual será a primeira pergunta? Será que eu consigo ler aqui? Peraí. Estou. Pessoal, vai compartilhando aqui que eu só vou achar aqui a minha pergunta. Peraí que tá muito pequenininha, eu não consigo ver. Vamos ver a primeira? Com 45 anos, ainda dá tempo para o futuro? Guardo no Nubank por falta de conhecimento. Duas coisas que eu vou falar para você. Primeiro,
A caixinha do Nubank, assim como qualquer carteira digital, ela tem risco, tá? E o risco dela, às vezes, é muito maior do que qualquer outro CDB. Você não sabe o que está lá por trás. Inclusive, o Nubank teve um problema, não muito recente, mas aí, né, nos últimos tempos, que tinha ações por trás de uma daquelas caixinhas que estava voltada para a reserva de emergência e deu um pouquinho negativo o rendimento daquilo. E aí todo mundo descobriu, foi um bafafá, daí o pessoal ficou com medo da caixinha. Então, assim, tome muito cuidado, porque assim, não é a caixinha, não é a conta digital, ela não multiplica dinheiro, sempre tem que ter um produto por trás. E aquele produto é muito importante. Quando a gente fala de reserva de emergência, ou a gente fala dessas caixinhas, ou da conta digital, quem é o banco que está por trás? Provavelmente tem um CDB por trás. Se for o banco do Zezinho da esquina, né, vai ter um risco muito maior do que um banco conhecido. O Banco XP, por exemplo, você pega o Banco XP e o do Zezinho da esquina. Qual que tem mais risco ou menos risco? É lógico que o do Zezinho da esquina tem menos risco, tem mais risco. Então toma muito cuidado, tá? Eu acho que vocês olham muito ali porque está rentabilizando, mas escolher um produto é mais inteligente. Se você falar sobre esse dinheiro que está na sua caixinha do Nubank, vamos passar para uma corretora. A corretora tem custos muito mais baixos para você investir e faz uma divisão desse dinheiro, pelo menos em 3 produtos para você começar a investir. Tesouro Selic, CDB de liquidez diária de grande banco e deixa um pouquinho ali na caixinha só para, sabe, aquele débito emergencial, só isso. E um outro ponto que você falou, com 45 anos ainda dá tempo para o futuro? É lógico que dá tempo para o futuro. Dá muito tempo, 10 anos. Vamos considerar, eu não quero que você morra cedo, né? Ai, Deus que me livre. Mas assim, eu sempre considero o ano de 65 anos, porque é o ano que a gente vai se aposentar. Vamos contar com 65 anos. Você tem 20 anos para investir. O poder dos juros compostos, eu estava até fazendo uma simulação para uma das aulas, que em 5 anos, se você colocasse R$ 1.000, R$ 250 por mês, em 5 anos você teria, sei lá, 30 mil, mas teria investido 19, alguma coisa assim, tá? Estou fazendo muito de cabeça porque eu vi bastante número. Em 10 anos você teria cento e poucos mil, mas em 15 anos você já multiplicaria isso para 250 e tanto, tendo investido apenas R$ 60.000. Então é assim, sim, utilize a favor do tempo. O que você precisa apenas é de recorrência nos aportes, tá bom? Vamos lá. Bru, e quem tá com a estaca abaixo de zero? Quem tá devendo, pessoal, quem tá devendo dinheiro, é assim. Quando eu comecei a ensinar, eu falava que você tinha que quitar a dívida. Mas sabe qual que é o problema de você quitar a dívida, terminar de quitar a dívida, fazer sua reserva de emergência e aí depois começar a investir, por exemplo, em ações? Você vai perder um tempo, né? O crescimento, provavelmente, o timing que a gente fala de comprar aquela ação e ganhar dinheiro com ela. Então, se você está na estaca zero, você vai fazer o seu planejamento financeiro. Então, você vai começar a parcelar suas dívidas, pagar que tem mais juros, tá bom? A dos juros mais altos, vai pagando ela ao mesmo tempo, separa um valor que você vai montando sua reserva de emergência em paralelo. Quando você tiver 3 meses da reserva de emergência, aí você vai começar a pegar esse dinheiro e colocar em investimentos de mais risco, tá bom? O ideal é que você tenha 3 meses até para você não se endividar de novo. Então, dá para a gente fazer o equilíbrio e dá para fazer as duas junto. Não tem problema, tá bom? Vamos lá, vou terminar aqui. Deixa eu ver se tem só alguma perguntinha aqui que vocês falaram. Tá, a gente vai voltar para o mercado internacional. Deixa eu terminar essas 2 perguntas e a gente já volta para o mercado internacional, que é gostoso falar sobre ele, né? Nossa, textão, vamos lá, textão. Bru, sou bem desorganizado financeiramente, mas sou consciente disso. E por isso, olha o que eu faço e me digo os erros e acertos se houverem. Vamos lá, vamos agora criticar a vida alheia aqui. Eu compro apartamento na planta com pequena entrada, pequena mesmo, tipo 0 a 10% de entrada. Isso porque procuro imóveis onde o banco avaliou mais do que a construtora está vendendo. Eu acho interessante, você pode fazer isso, mas por que você vai fazer isso agora, sendo que nós estamos com uma taxa de juros alta e o financiamento vai sair com uma taxa de juros absurda, né? O que você está vendo, provavelmente, você está vendo o quanto que vale agora e o quanto que pode valer. Agora, você fez a conta dos juros disso?
Eu acho que eu não sei se eu já contei nesse programa, eu conto em vários programas e eu vou repetir várias vezes. Eu fechei o meu financiamento, por exemplo, quando a taxa Selic estava 2,5%. Ou seja, o meu financiamento saiu 5,99% ao ano. Se você fizer a mesma coisa, isso que eu dei 30%. Se você fizer a mesma coisa hoje, se eu fizesse a mesma coisa hoje, eu ia pagar no mínimo 14% ao ano. 15% ao ano, 3 vezes mais do que a taxa contratada. Não se faz financiamento com taxa de juros alta, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, durante a obra, média 2 anos, paga os juros da obra. Não, 2 anos, não sei se você vai conseguir pagar os juros da obra. Você vai conseguir antecipar tudo isso? Mesmo assim, você vai estar pagando muito caro. Na entrega, vendo com a valorização média de 50 a 70. E o restante do financiamento? Né? Você tá pensando em vender com 50%, mas daí você tem um monte de juros ainda para pagar. Que eu não sei se em 2 anos você vai conseguir pagar isso. E daí, assim, por que você vai pagar juros altos se agora você pode investir e ganhar juros altos, né? Então, não sei. Eu acho que está meio desconexo aí. Último investimento, valor do imóvel 220k, 7k de entrada. Bom, esse daqui é mais ou menos o que eu estou te falando. Eu acho que o momento agora não é para isso. Aproveita, sabe o que você faz? Investe em fundos imobiliários. A Nomus tem uma carteira de fundos imobiliários muito legais. Muito legais, é triste, né? Matei o português agora. Tem uma carteira de fundos imobiliários muito legal. Então, ao invés de você comprar imóvel, ficar rodando esse dinheiro, por que que você não roda para gerar uma receita futura, né? Eu acho que é muito melhor. No fim, muita gente fica comprando e vendendo imóvel. O que que você faz com esse dinheiro de lucro também? Por que que você não investe e multiplica ele? Né? Você pode até fazer dívida para comprar outros imóveis, mas não mexa no seu lucro, vai investindo para potencializar. Porque senão você vai ficar fazendo isso, daí você pega o lucro para comprar outro, você nunca vai juntar dinheiro para o seu patrimônio futuro. Pensa nisso, tá bom? E a última pergunta, Bru, tenho dificuldade de calcular os gastos fixos. Exemplo, quanto gasto no mercado por mês, já que varia? Estou gastando mais do que ganho, desorganização total. Gente, conta de supermercado é uma conta média, é mais simples do que vocês imaginam. Uma conta média, você faz uma conta média, sei lá. Teve um mês que você gastou R$ 1.000, teve no outro mês que você gastou 800. No outro mês você gastou, vamos dizer, 1.200. Qual que é a média? 1.000. Coloca 1.000. Outra, se você tá num problema, se você tá com esse problema de conta também, se você não tá conseguindo se organizar, coloca limite para o seu supermercado. Supermercado é a coisa mais fácil da gente colocar limite, né? A gente troca marca, a gente troca comida. O Brasil, por mais que a gente tenha inflação, é um dos lugares onde a gente tem mais acesso à alimentação a um preço relativamente barato. Troca alimentação, não tem o que fazer, tá bom? Vamos lá. Muito bom, Anderson. Muito bom o programa, Bru. Primeira vez que assisti, gostei. Aqui tem de tudo, tá? A gente é aleatória aqui. Aleatório. Eu falo de planejamento, a gente volta para o internacional. É muito legal. Aqui quem faz o programa é vocês. Vamos lá. E eu fico muito feliz que você esteja gostando do programa. Vamos lá, porque o Marcelo. Olha, tem dois Marcelos aqui, ó. Ou um Marcelo. Eu zerei e coloquei em day trade, mas eu queria tentar de novo. Ah, não fala isso. Vocês querem me matar, gente. Não acredito que você zerou todos os seus ativos em dólar para fazer day trade. Você lucrou, pelo menos? Você lucrou com isso? Tô muito triste. Ou você acompanhou pelo menos o Tonelo e o Borges, né? Para pelo menos poder ter lucrado um pouco. Mas tô muito triste. Retoma isso. Pensa que quando você comprou lá atrás, por mais que a ação tenha caído, você provavelmente pagou um câmbio muito mais barato do que está hoje. Você sempre vai ganhar em alguma ponta, tá? Não faça isso de novo, por favor, Marcelo. Vamos fazer uma carteira mais focada em ações de valor. Pega uma Coca-Cola, um McDonald's, uma Procter, uma PepsiCo, né? Vamos, um Visa é uma ação boa também. Mastercard paga bastante dividendo. Eu falei, acho que também uma outra que paga bastante dividendo e é um pouquinho mais volátil, mas é interessante, mercado de vícios. Você já parou para pensar que a gente tem que mudar toda a forma de pensar de mundo, enfim, de consumo do mundo, para que algumas empresas específicas elas deixem de funcionar ou elas desvalorizem ou o mercado suma? Uma delas é a indústria de tabaco, né? Então a Altria, que é a MO, ela paga, é uma das maiores pagadoras de dividendo na Bolsa de Valores americana, só que ela vem
do tabaco, né? Então, ela trabalha dentro desse setor. Mas é um setor que, assim, você fala, poxa, é promissor? O ponto não é se ele é promissor ou não. O viciado sustenta o vício. Para você tirar todos os viciados desse processo, vai ser difícil. Então, assim, já tem várias teses, enfim, teorias da conspiração e teses falando sobre isso, que é muito interessante você investir em coisas viciantes, bebida alcoólica, tabaco, enfim. Tá aí um mercado interessante. Depois eu posso passar lá no meu Instagram se tem algum ETF específico. Mas essa MO é uma das mais conhecidas e a que mais tem liquidez, tá bom? Marcelo BSB. Como fica a tributação dos investimentos no exterior? O que devemos ter atenção? Vamos lá. A gente mudou, a tributação do exterior mudou, tá? Do final do ano passado para este ano. Na calada da noite, veio uma MP o ano passado e mudou todo o cenário que a gente conhecia, tá? Antes, a gente tinha isenção da venda de até R$ 35.000 por mês, que era diferente, era inclusive dos argumentos para falar para você investir no exterior, porque aqui no Brasil a isenção é até R$ 20.000. E antes também, dividendo, na verdade, você pagava o ganho de capital, era só acima de R$ 35.000. Agora é um pouquinho diferente e você tinha que emitir DARF todos os meses, tá bom? Tinha que emitir, mesmo se pagasse, não pagasse, se tivesse imposto a dever ou não. Dividendos, eles já são tributados nos Estados Unidos, a 30%. Então, assim, ele já cai na sua conta, ele já cai líquido. O governo americano não perde tempo, ele já faz assim, ó, tchic, antes de te entregar, ele já pega a parte dele e fala, Tó, você vai ter só o líquido. E isso tanto para estrangeiro quanto para americanos, tá bom? Então, você já vai receber aquele com 30% menos e você não tem obrigação, não existe bitributação, tem um acordo entre os países, você não paga aqui no Brasil. O que sobra? O que mudou? Agora você não precisa emitir DARF mensalmente, você pode colocar a sua posição numa declaração anual. Gente, eu estou falando como economista, tá? Depois você consulta o seu contador, pelo amor de Deus. Deixar o spoiler aqui, compliance me mata. Então agora você pode fazer via declaração anual. Então, todos os investimentos que você fez a partir do dia 1 de janeiro deste ano, não, porque era feriado, dia 2 de janeiro desse ano, até o último dia útil desse ano, você vai colocar na sua declaração do ano que vem. E agora, o imposto não tem, então você não tem mais isenção e você paga um imposto de 15% do ganho de capital, tá bom? O ideal, e eu falo sempre, poxa, na verdade, o que está, só um asterisco, o que está numa questão ali que ainda não foi resolvida é se você paga, mesmo não tendo vendido, ainda está numa questão ali, né? Que depois você pode compensar no momento que você vender, se foi mais ou se foi menos, ou não. Então, isso ainda está numa questão. Eu acho que vai falar muito mais disso no começo do ano que vem, tá? E a gente promete aqui, eu prometo mesmo, que a gente vai trazer um contador quando esse momento chegar, para que possa explicar exatamente como você faz isso, tá bom? Mas ambas as plataformas, tanto XP Internacional quanto o Avenue, e isso até diferencia uma plataforma da outra, porque existem outras que não têm, uma Nômade, por exemplo, não tem, são os relatórios de IR, o que te facilita muito. E lá já vem descrito onde você coloca, o que você paga, o que você não paga, já vem muito organizado para você que faz o seu IR, tá? Isso faz uma diferença muito grande. E lógico que a gente também tem os clientes Velotex que também tem isso aqui, tá bom? Anderson, Philip Morris quer deixar de vender cigarro até 2035. Mas daí a pergunta, agora eu quero saber, o que eles vão vender? Eu fico na dúvida. O que eles vão vender? Porque para mim, eu acho que o negócio deles é só cigarro, não é? Eu não sei o que eles podem fazer. Será que a empresa vai deixar de existir? Eu acho que, assim, são tendências, é lógico, mas não acho que até 2035 a gente venha acabar com isso. E outra, é uma das grandes do mercado, né? Mas gostei dessa teoria. Achei interessante. Bem interessante. Bom, vamos lá. Você já curtiu aqui, curtiu a live? Ó, a gente está conseguindo manter as 40 pessoas aqui. Tem uma página específica deles para informar sobre isso. Vou achar o link, manda para a gente, quero ler. Eu quero ler agora sobre esse mercado. Eu já prometo que no próximo programa a gente vai falar sobre mercados específicos. A gente pode até falar sobre esse mercado de vícios. Acho que vai ser bem interessante.
Vamos lá, gente. Eu quero dar uma agitada aqui nessa live. Vamos interagir mais. Vamos ver se a gente consegue colocar 80 pessoas. Será que o pessoal do marketing me mata? Assim, ó, se a gente colocar 80 pessoas, o que que eu posso dar? Deixa eu perguntar para eles. Não, eu tenho que dar algum benefício, não é? Tem que ter algum benefício para a gente colocar 80 pessoas. Ah, o benefício sou eu, né, gente? A minha presença. Ah, não, olha. Me falaram aqui que a gente pode. Será que a gente pode sortear um casaco? Vai ter link aqui para colocar o nome, não sei o que lá, para poder ser sorteado? Para ganhar um boletom? Ah, tá vendo? Então vamos colocar 80 pessoas, gente. Vamos colocar 80 pessoas que eu sei que vocês querem um blusão da Nomos. Vai todo mundo sair de Lima por aí, né? Todo mundo. Eu, por exemplo, já virei a chata do Lima. Eu só uso Lima. Quer dizer, preto e Lima. Preto e Lima. Hoje eu tô de preto. Eu falei que só uso Lima e hoje eu estou de preto. Vamos aí? Vamos dobrar, gente? Compartilha com todo mundo. Faz aí. Faz, por favor. Vamos fazer 80 pessoas assistirem aqui o programa. Eu vou colocar na tela. Gil, a gente pode colocar na tela? Eu queria ver aqui o timing, como que tava a interação de vocês. Eu vou colocar na tela um slide aqui para vocês. Deixa eu vir aqui pro ladinho. Eu vou vir aqui pro ladinho. Eu vou te fazer uma pergunta agora, tá? Quem provavelmente já assistiu alguma palestra minha já viu isso. Eu quero te fazer uma pergunta. Você prefere, daqui 10 anos, abrir a porta de US$ 1 milhão ou de R$ 5 milhões? O que você acha que vai estar valendo mais daqui 10 anos? Vão respondendo aí. Quero saber. Quero saber de vocês. Interajam. Por que eu tô falando isso? Fala, Bru, vai escrevendo aí que depois eu vou dar uma lida, tá bom? Eu tô falando porque todo mundo que vai investir no exterior tem essa cabeça, a gente não pode ter essa cabeça de que R$ 5 milhões vale mais do que US$ 1 milhão. Isso muito por não só a questão de inflação, que por mais que ela esteja histórica hoje nos Estados Unidos, ela não é comum, mas para a gente quebrar alguns paradigmas sobre o investimento no exterior. Aqui eu coloquei, por exemplo, só para vocês entenderem como o nosso meio, os vieses que a gente tem, ou tudo que a gente recebe de informação no dia a dia, acaba impactando para a gente nunca investir em dólar. Ou sempre falar, ai, o dólar podia estar 4 e pouco, né? Eu acho que vai voltar para 4,80. O conceito do dólar médio, que em uma das respostas eu falei para vocês. Então, aqui, qual que é a expectativa, né? A gente tem uma determinada expectativa. O que que era? Poxa, a expectativa. Você fala, olha, o dólar tá subindo, tá subindo, tá subindo. Não, mas agora ele tá começando a descer. Não sei porque tem um xizinho aqui, tá bom, gente? Agora ele tá começando a descer. Você fala, olha, ele tá começando aqui, tá vendo? Daqui a pouco ele vai cair, ele vai começar a se manter estável. Olha a realidade, isso daqui é a expectativa. Isso daqui é o dólar que você está vendo. Daí você fala, poxa, eu não vou comprar, tá 3,89. Nossa, tá 1,57, tá 1,56. Poxa, tá 5,77. Esse é o câmbio que você enxerga hoje. Mas sabe qual que é o câmbio na real? Na real, contando a inflação que o nosso dinheiro tem? Aqui, ó. A gente deveria considerar 3,40, 7,88, 5,92, 2,26. Sempre um valor maior. Então é assim, não adianta a gente olhar só o câmbio quando a gente vai investir no exterior. Você precisa olhar a força da economia. É isso que faz a diferença. Eu tô dentro desse mercado desde 2017, mas o mais difícil é colocar na cabeça do brasileiro que você não vai deixar de ser patriota não colocando seu dinheiro em reais aqui, deixando uma parte ali no exterior. E outra, não estamos inferiorizando o nosso país. A gente só está olhando dentro da realidade que nós temos. Nós temos um problema sistêmico, nós temos nossos problemas políticos, nós temos nossos problemas econômicos. E o nosso risco país é muito maior do que qualquer outro país. E o dólar, ele é o local de segurança para todo mundo. Então, assim, não adianta a gente olhar os números se a gente não conseguir perceber isso. Você precisa perceber. Não olhe o câmbio na hora que você vai investir. Olhe o investimento em si. Você tem que estar mais preocupado com o seu investimento do que com a sua conversão. Bruno, mas deu tão pouco. Você vai conseguir multiplicar esse dinheiro. É ao longo do tempo que vai funcionar. O investimento em dólar exige um pouco de paciência. E por que eu falo para vocês isso?
porque a gente não consegue mensurar o que vai acontecer com o câmbio. Olha, daí você fala, Bru, mas para onde que ele vai? Aquela frase, né, que todo mundo fala, o câmbio foi feito para humilhar os economistas. Então a gente tem vários fatores que se eles se unificarem tudo, daí ferrou tudo, né? Então vamos lá. A balança comercial, então, a importação e exportação. Por que importação e exportação? Se a gente tem mais importação do que exportação, a gente vai ter aquele déficit, né? Então, você vai ter menos dólares aqui. Agora, se a gente tiver mais exportação, a gente tem mais caixa de dólares. Então, isso daí pode dar uma equilibrada no câmbio. Nenhum desses fatores é uma coisa que movimenta demais, tá bom? Mas esses fatores unidos fazem a diferença se o câmbio vai para cima ou para baixo. Fluxo de capital, a gente está passando muito por isso. Mais de 50% da Bolsa de Valores brasileira é o quê? Capital estrangeiro, né? E o que ele está fazendo? Ele está saindo da nossa bolsa, porque ele está indo para a renda fixa nos Estados Unidos, ele está indo para a segurança do dólar. É isso que ele faz. Numa crise mundial, ele vai para onde? Onde é mais seguro. Então, ele quer, é aquele conceito, IPCA mais 6 ou dólar mais 6? Ele prefere dólar mais 6. Para ele, não vale a pena comprar o IPCA mais 6 ou correr o risco de uma bolsa brasileira. Mas lógico que agora tem oportunidades na bolsa brasileira e sim, a gente tem que comprar, mas a gente não pode deixar de olhar a parte dolarizada. Então esse fluxo de capital, essa saída de dólares aqui do país da bolsa de valores também pode movimentar o nosso câmbio. A taxa de juros, porque se ela cair, a gente vai estar pagando, olha que situação. Se a taxa de juros do nosso país cair muito, daí ele vai olhar e vai falar assim: por que raios eu vou investir no Brasil? Você tem muito mais risco político, econômico, sistêmico, todos os problemas possíveis, e ele vai me pagar e está com uma taxa de juros de 5%, sendo que os Estados Unidos está com 4%. É o mesmo conceito do fluxo de capital. Ele vai para onde tem mais segurança versus o retorno, risco versus o retorno que ele vai garantir. E isso também influencia o câmbio. Risco país, não precisa nem falar, falei algumas vezes. A economia em si, o quanto nossa economia está consistente. E a política, a gente tem um problema muito grande de políticas econômicas, o que traz desconfiança do mundo e esse fluxo e essa saída de fluxo de capital. Ninguém vai conseguir prever tudo isso. Ninguém vai conseguir prever para onde o câmbio vai. A gente não sabe para onde o câmbio vai. Por isso que a gente faz o conceito do dólar médio. Por isso que a gente equilibra isso. Faça sempre os seus aportes. Repare, faça todo dia 30. Eu faço, por exemplo, todo dia 10. Dia 10 eu faço o câmbio. Então eu tenho aquele mínimo definido. Poxa, eu defini que são 100 dólares por mês. 100 dólares por mês. O câmbio está um pouco mais caro do que eu costumo pagar? 100 dólares. Está um pouco mais barato? Vou mandar mais do que 100 dólares. Esse é o conceito. E vai deixando, mas agora não está no momento de comprar alguma ação. Vai deixando dolarizado ali no seu caixa ou no Money Market Fund, que eu expliquei aqui no começo do programa, que é a sua reserva de emergência em dólar. E quando achar a oportunidade certa para você comprar uma determinada posição de ação, você vai lá e compra, tá bom? Vamos lá para o nosso chat aqui, que eu quero ver se vocês chegaram no 80. Não chegaram, né? Olha, vou puxar a orelha de todo mundo, viu? Caramba, o que eu faço com vocês? Hector. Vitor Pedrosa, dólares. Hector Gonzalo, $1 milhão. Vocês escolheram $1 milhão. O Luiz também, $1 milhão. Gente, dólar sem dúvida. Não tem jeito, né? Porque assim, a inflação ela acaba afetando muito o nosso país. Então, assim, não tem para onde a gente fugir. Como que a gente vai fugir disso? O Brasil ele tem essas questões, e eu brinco. Ontem mesmo eu estava conversando com algumas pessoas e a gente comentou. O Brasil, além dele ter o seu problema de ter todo o problema global, ele sempre quer uma crise para chamar de sua. A gente sempre acaba potencializando isso, independente de governos. Então, quando você vai olhar o seu patrimônio, se você está pensando em dolarizar, comece com 10% e vá aumentando. O ideal é você ter 30% do seu patrimônio dolarizado. Assim, a gente fica muito parecido com qualquer investidor global. Um investidor, por exemplo, alemão, ele tem 70% dentro do país dele e ele tem 30%
5% em outras ações globais, fora da bolsa de valores dele. Então, assim, é interessante você ter isso. Isso já acontece no mundo inteiro. Então, faça isso também. E vá fazendo aos poucos, tá? Se você quiser pegar parte do seu patrimônio, não arranca tudo agora. Ah, não, vou pegar, então vou tirar 30% e transformo em dólar. Lembra do conceito do dólar médio. Vai buscando os produtos que têm liquidez, vai vendendo alguma posição que você não gosta, vai fazendo aquele caixa, coloca em dólar e achando as oportunidades. Já já, inclusive, aqui na Nomos, a gente vai ter uma carteira específica internacional, uma carteira acompanhada por analistas internacionais, porque precisa de uma certificação específica de uma pessoa que está lá nos Estados Unidos para isso, e a gente está conseguindo, tá bom? Rico Moscardi, dólar sem dúvida. Ele também comentou: tenho 15% dos investimentos no exterior, Avenue e Taste. E minha carteira está 30%, 35% de ganho contra 5% no Brasil. Tudo bem que a gente está no hype, né? Tudo bem que a gente está no hype. Então, assim, e lógico, o S&P, inclusive, ontem bateu a máxima, sendo que mais de 40% desse empurrão do S&P tem sido pela Nvidia, tá? Então, a gente sabe que a gente está ali. Mas também, historicamente, até nós, economistas, a gente tem olhado e fala até onde isso vai. É muito complicado de falar, poxa, e a Nvidia, será que compra? Putz, eu não sei. Eu não estou comprando, eu tô lucrando com $600 que eu paguei lá atrás, né? Daí dava $60, agora ela tá o quê? 139, né? Tava batendo 135, 139, alguma coisa assim. Então, quer dizer, ali, ó, já tem um 100% ali quase, né? Um pouquinho mais de 100% ali lucrando. E eu não quero comprar, porque eu acho que, poxa, tá o dobro do preço que eu paguei. Mas eu quero continuar crescendo com ela. Entendeu? Mas é muito legal. Ah, só para vocês entenderem, essa Taste, tá bom? A Avenue é uma que a gente faz, então você consegue comprar esses ativos. Há tanto a Taste como existem outras plataformas, você faz operações, tá? Então, você consegue fazer opções, enfim, tem algumas outras questões, mas a gente não consegue fazer gestão dessa plataforma específica. Bom, enquanto vocês vão colocando aí, ó, eu não vou sortear o moletom, tá vendo? Não vou sortear o moletom, gente. Cadê as 80 pessoas? Vocês não trouxeram 80 pessoas, vamos dobrar isso? Enquanto vocês vão dobrando isso, eu só quero trazer algumas informações. Vamos lá, eu vou trazer algumas notícias para vocês. Vamos fazer uma atualização rapidinha. Então, como eu falei no começo do programa, tá bom? Peraí, vamos trocar o nosso microfone. Ui, ficou bom? Ficou? Estão me escutando bem? Ah, então tá bom. Vamos lá. Aqui, quem sabe faz ao vivo, não é? Não é assim que fala? É esse programa. Ah, antes de eu trazer a rodada de notícias, que a gente está indo para o final do nosso programa, comenta aqui, deixa aqui nos comentários também, se você for assistir aqui no Reprise, esse horário é bacana? Fala, Bru, não consigo assistir essa hora, eu ainda estou no trabalho, eu prefiro na hora do almoço, eu prefiro muito cedo. Enfim, aqui nós estamos tentando trabalhar o melhor para que cada vez mais pessoas consigam assistir, acompanhar, vocês consigam interagir. Então, comenta aqui também se está interessante esse horário, se precisa mudar, se tem algum dia específico, porque eu quero agregar isso, eu quero escutar vocês e saber se a gente pode fazer alguma modificação para melhorar cada vez mais o nosso programa, tá bom? Vai comentando, vai compartilhando. Vamos lá, eu vou fazer a rodadinha. Eu trouxe só 3 notícias aqui, só para a gente falar. Então, no começo eu já tinha comentado, né? Nvidia ultrapassa Apple e Microsoft e vira a empresa mais valiosa do mundo. A companhia encerrou terça-feira, ontem, com valor de mercado superior a 3,3 trilhões. Igual eu estava comentando, ela teve uma stock split, né? Teve um split aí das ações, então ela já tinha passado os $1.000, ela voltou para 10, então $100, né? Agora já está 135. Ela estava ali correndo, a gente estava esperando quem ia ser aquela empresa que ia ser de 3 trilhões e a Nvidia acabou crescendo bastante. Lembrando que a Nvidia está muito voltada, ela começou lá atrás com a mineração de criptomoedas, então ela era ali todo o processamento, a inteligência da mineração de criptomoedas. Essa empresa foi evoluindo, transformando os GPUs dela num sistema extremamente robusto e rápido de processamento, e hoje ela está muito voltada
para alimentar, né, o sistema da inteligência artificial. Me desculpe se eu não sei todas as palavras de tecnologia em si, tá? Mas eu sou uma nerdzinha, não parece, mas eu sou uma nerdzinha e eu tento estudar ao máximo, né? Só o tic-teco aqui que não liga. Mas exatamente isso. Então, eu acho que ela ainda tem muito corpo, porque se a gente pensar em inteligência artificial, a inteligência artificial ainda está começando. É um mercado ainda muito pequeno, né? É um mercado que ainda tem potencial para crescer. Então, eu acho que é interessante, eu acho que ela ainda vai crescer bastante, tá? Depois eu queria trazer para vocês, tem alguns ETFs, tem ETF de inteligência artificial, tem 2 ETFs específicos de inteligência artificial, que eu inclusive passei para um nosso cliente. Você tem inteligência artificial e robótica, que daí a gente está falando de empresas um pouco mais robustas, a gente está falando de NVIDIA, de Apple, são todas as empresas que estão voltadas para a inteligência artificial, e tem um ETF específico de empresas pequenas de inteligência artificial, que também é legal e talvez possa ser interessante ali para vocês colocarem. Me manda mensagem lá no Instagram que eu mando, vou colocar no Instagram após o programa. Segunda coisa, então, igual comentei, as bolsas de Nova York ontem, né? Eu ainda não olhei agora, na verdade, fecha às 6 horas. As bolsas de Nova York ontem, elas fecharam em alta. Então, quer dizer, com novos recordes históricos. Como comentei com vocês, 40% do que está impulsionando o S&P é da NVIDIA. Então, a gente tem um peso muito grande. Se você for fazer a sua diversificação de investimentos, toma muito cuidado se você tem um ETF e vai comprar determinadas ações específicas para você não sobrecarregar dentro de um ou 2 únicos ativos. A gente teve também a notícia do Fed, né, gente? O Fed, para mim, não foi aquele balde de água fria, mas acaba sendo, eu acho que o mercado ele sempre precifica, mas o Fed está aí pensando em um corte de juros só esse ano. Para quem começou o ano falando que era 6, 7, e agora a gente está com 1, enfim, qualquer coisa vai ser interessante. Enquanto isso, o que é muito importante vocês observarem? Quem tiver $5.000 e investir na renda fixa americana, garantindo aquele dólar mais 6, né? Que eu brigo com todo mundo aqui. Todo mundo fala, IPCA mais 5. Eu falei dólar mais 6. O pessoal dos outros produtos fica tudo bravo comigo. Gente, dólar mais 6 é muito mais legal, tá? Não tô querendo puxar a sardinha pro meu lado, mas dólar mais 6 é mais legal. E você pode comprar renda fixa com dólar mais 6. Fica a dica, tá bom? Aproveita que ele tá mantendo a taxa de juros de 5,25 a 5,50. Vai ter um corte apenas, ele ainda vai ver a economia como vai girar. Então, por enquanto, a gente ainda tem esses produtos. Quando começar a cortar, dólar mais 6 vai deixar de existir. Daí você vai ter que esperar a próxima encarnação para poder fechar essa taxa de juros de novo. Vamos lá. E mais uma pergunta, deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu fechei aqui a página, vamos lá. Anderson, eu preferiria mais pelas 20 horas. 20 horas, daí todo mundo tem que ficar aqui no escritório comigo. Eles vão brigar comigo. A gente pode pensar, calma, a gente vai pensar, tá bom? Eu gosto bastante, eu acho que é um horário que todo mundo tá relativamente em casa, mas acaba sendo o horário que tem que pensar que do lado a gente entra já cedo, né? Tem que sair às 8, mas eu vou pensar. Eu quero pensar com muito carinho, Anderson, nisso daí. É bem interessante. Esse horário é bom, das 17 às 18, o Rico tá comentando. Ronaldo, qual a melhor forma para day trade na Bolsa Americana? Eu acho que na Bolsa Americana não tem muito. Tem espaço, mas não tem. Eu acho que Bruna, tá? Eu prefiro que você faça mais construção de patrimônio e deixe o seu day trade aqui para o Brasil, tá bom? Pode fazer. Mas existem, porque a regulamentação day trade nos Estados Unidos é totalmente diferente. Não é tão fácil fazer isso e você assina termos de responsabilidade. Não tem como alavancar igual você alavanca aqui no Brasil. Tá bom? Você tem que colocar o dinheiro em si. Então, é um pouquinho diferente. Faça no máximo um swing trade em corretoras comuns, tradicionais e construa patrimônio em dólar. Eu prefiro. E o seu day trade você faz aqui no Brasil, que não tem problema nenhum. O Luiz, o horário para mim é tarde. Estou com um fuso horário de mais 4 horas. Mais importante é ter a playlist e de outros separados para que eu possa assistir, bem como shorts sobre o assunto específico interessante. Ai, maravilhoso, pode deixar. Pode deixar. Isso daí é bem interessante. Agora, um pouquinho tarde, talvez, a gente pode até pensar no horário do almoço. É o horário do almoço, gente, não fica legal?
para vocês? Horário do almoço geralmente é legal, né? Horário do almoço ali, meio-diazinho. Eu nunca almoço meio-dia, quer dizer, minto. Tem dia que eu almoço 11 horas. Aí, ó, eu posso almoçar às 11 e depois vir aqui, conversando com a comida e fazer o programa. Não, melhor depois, né? Melhor depois. Mas eu acho que meio-dia pode ser um horário interessante. Me digam aqui. E Nomos TV comentou aqui, lembrado, a gente vai ter a playlist no ar com a Bru. Bom, gente, acho que é isso. Tem mais alguma pergunta? Vocês querem interagir mais? Você quer mandar um recado para alguém? Estou devendo para vocês, eu vou colocar nos stories, os ETFs de inteligência artificial para vocês darem uma olhada e ver como investir. E semana que vem, promessa é dívida. O Anderson trouxe e a gente vai falar sobre a Philip Morris e também o mercado de tabaco, porque reza a lenda aqui, e ele comentou, e eu acredito nele, que até 2035 eles vão deixar de vender cigarro. Agora, o que eles vão vender, a gente vai descobrir no programa que vem. Vamos lá? Posso terminar aqui, gente? Vamos terminar? Então a gente fica por aqui. Eu estava olhando aqui para ver se eu tinha deixado de responder alguma pergunta. Semana que vem, então, a gente vai falar sobre várias coisas, já deixamos acertado aqui. E você já sabe, bate local comigo, 17 horas, toda quarta-feira. Aproveita, se inscreve no nosso canal, coloca o sininho de notificação para receber. E também todos os grupos aqui do Trade News, se você estiver lá dentro, a gente também avisa, tá bom? Um beijo grande e a gente se vê semana que vem.